Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal da Êxito aqui no YouTube. Eu sou Victor Ferrari e hoje eu estou aqui para falar sobre ansiedade. Mais especificamente, eu estou aqui para falar sobre ansiedade excessiva, que no caso seria aquela ansiedade que caracteriza-se como uma pressão constante, como uma preocupação constante em relação a coisas do dia a dia, né? Você tem aquela preocupação, aquele medo das situações do dia a dia. Por exemplo, vai acontecer alguma coisa amanhã e você não se contém de tanta ansiedade e começa a ter sintomas de taquicardia e etc. Isso é normal, é absolutamente normal. Só que quando você vive assim, quando você fica na expectativa o tempo todo, quando você não aproveita o momento do agora, quando você não aproveita o presente, e isso atrapalha a sua saúde, atrapalha realmente as suas atividades, a sua performance, o seu desenvolvimento, aí sim a gente tem que tomar muito cuidado com a ansiedade. Então assim, vale muito a pena ressaltar que a ansiedade ela vem de uma situação de ameaça. Se você entende, seu cérebro entende que você está correndo algum risco, uma situação de ameaça, o que acontece é que você vai entender que aquilo pode ser perigoso. E aí você toma mentalmente, digamos assim, algumas precauções. E por isso você tem algum comportamento ansioso, digamos assim, e isso é absolutamente normal, isso vem desde antigamente. A ansiedade gera a reação de lutar ou fugir. Quando a pessoa ia caçar, e aí ia caçar algum animal assim, e aí vinha um urso correndo em sua direção, você lá com a arma, ou você luta com o urso, ou você foge do urso. Então, aquela situação de ameaça, de perigo, gera a reação de lutar ou fugir. E isso vem desde o começo da humanidade. Então, vale a pena ressaltar também que a taquicardia, a pressão aumentada, a sudorese são sintomas da ansiedade, tá? E também vale a pena ressaltar que a ansiedade é uma expectativa do futuro sobre o que vai acontecer. Além de tudo isso, tem os sintomas físicos, como eu falei, e, em último caso, em situações mais gravosas, tem que se tomar medicação, e aí por isso tem psiquiatra para tratar da ansiedade quando o caso é muito gravoso, mas muitas vezes dá para evitar tomar medicação e algumas outras vezes também dá para tratar a ansiedade paralelamente, se você toma medicação, por exemplo, fazendo coisas que você não fazia antes, hábitos saudáveis, hábitos que vão te ajudar e aos poucos, quem sabe, você vai parando de tomar medicações, digamos assim, e aí você vê, obviamente, com o seu profissional ou psiquiatra, caso você tome uma medicação. Mas, no geral, dá para fazer muita coisa sim para evitar a ansiedade, para lidar com ela. Eu não diria evitar porque a ansiedade ela é normal, mas para evitar a ansiedade excessiva. Quando você vive focado ou focada no futuro, quando você tem algum estresse, algum trauma e você desenvolve um estresse pós-traumático, digamos assim, isso na verdade é um tipo de ansiedade. Então, se você passa por uma situação ruim, por exemplo, no seu passado, quando você era criança, e você vai passar por uma situação semelhante daqui a pouco tempo, logicamente o seu cérebro ele vai associar que aquela situação que vai acontecer é uma situação ruim, porque se você no passado sofreu com aquilo e aquilo foi ruim, e você no futuro vai enfrentar uma situação semelhante, você vai entender que é uma situação negativa. Então, quando a situação é muito traumática, as pessoas podem desenvolver estresse pós-traumático, e aí é óbvio que muitas vezes é preciso realmente cuidar através de um profissional como um psiquiatra e também, paralelamente, ter acompanhamento psicológico, embora eu acredite que a terapia ou acompanhamento psicológico seja sempre positivo, independente de você ter algum problema direto ou não. Eu acho que isso fortalece muito o fato de você se conhecer e isso ajuda muito em várias áreas da vida. Isso é a minha opinião. Além de tudo isso, tem doenças independentes que geram ansiedade. A depressão muitas vezes está ligada à ansiedade e algumas outras doenças também. Inclusive questões hormonais também alteram essa questão de ansiedade excessiva. Então tem que tomar cuidado, se atentar se os seus hormônios estão bem, fazer acompanhamento médico, ou seja, cuidar da saúde é sempre, em qualquer ocasião, essencial. Mas o que é que se faz para evitar essa ansiedade excessiva? Eu diria para você agora, se você me perguntasse, que, em primeiro lugar, olhar para o seu agora, olhar exatamente para o agora, os detalhes que tem. Você prestar atenção na sua visão, no que você está vendo agora, você prestar atenção no que você está sentindo agora dentro de você, sentir seu coração batendo, sentir sua respiração também. Você prestar atenção nos sons que você ouve, ou seja, prestar atenção totalmente no momento presente.
E você fazendo isso com frequência ajuda muito na ansiedade. Eu digo isso por experiência própria. Eu já tive muito problema de ansiedade quando eu era mais novo. E assim, eu aprendi a lidar com muita coisa ao longo do tempo, observando isso. O momento presente, o que acontece, fazendo meditação, isso me ajuda muito. E com certeza também desenvolvendo a minha mentalidade, minha autoconfiança, minha segurança. Outra coisa que é muito importante para você lidar com essa questão da ansiedade é você entender. Pelo amor de Deus, entenda que você não tem controle sobre tudo. Isso significa que o que vai acontecer daqui a 5 minutos não está sob o seu controle. E quando você observa e sente, poxa, isso não está sob o meu controle, o que vai acontecer é que pode acontecer alguma coisa muito ruim e eu não tenho como controlar isso, então pode ser horrível. E agora, o que é que eu faço? Eu vou ficar angustiado, eu vou ficar tenso, eu vou ficar nervoso, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar agoniado. Por quê? Porque eu não tenho controle do que vai acontecer. Isso é um problema muito grande da mente ansiosa. Eu te digo aqui que o melhor a se fazer é você aceitar que você não tem controle de tudo. Mas você também pode entender e pode aceitar que, na verdade, você pode lidar com as consequências do que acontece. Primeiro, você pode se preparar para o que vai acontecer. Mesmo que você não saiba, você pode se preparar de uma forma geral. Você pode lidar com as consequências do que vai acontecer. Você é uma pessoa fantástica, basta olhar para dentro de você, se ver no espelho, se observar, se analisar, perceber seus pontos positivos. E sabendo disso, desenvolvendo tua autoconfiança, tu sabe que mesmo que alguma coisa horrível aconteça daqui a 2 dias ou daqui a 5 minutos, você tem condições sim de se recuperar e tem condições sim de crescer mais ainda com isso. Então tudo vem para o crescimento. Então se a gente tiver essa mentalidade, pensar nisso todas as vezes diante de alguma situação adversa ou de alguma situação incerta que a gente não tem certeza, isso também é fundamental para lidar com essa tal dessa ansiedade excessiva que aperreia, que enche o saco tanto da gente. Outra coisa muito importante é olhar mesmo para dentro de você. É você se perceber, perceber suas qualidades, perceber o que você faz, perceber como é que você funciona. Você se analisar, realmente se analisar, se observar, se aquilatar, digamos assim, e você se percebendo, aprendendo sobre si, você vai se desenvolvendo. E à medida que eu me conheço e aprendo a lidar com as situações, e principalmente dentro de mim, a ansiedade também é uma situação que fica mais fácil de lidar com ela, dá até para usar ela a seu favor. Portanto, é muito importante isso. Outra coisa muito importante é ligar menos para o julgamento das outras pessoas. Aqui no canal tem um vídeo sobre como lidar com o julgamento das outras pessoas, como superar isso. Então, vale a pena assistir e eu te indico. Também é muito importante fazer atividade física frequente. Você fazendo atividades físicas frequentes, isso ajuda muito e reduzir a quantidade de café que você toma. Então, olha para você, se nota, enxerga a tua luz, foca no presente, não liga tanto para o julgamento das outras pessoas. Se prepara para as situações à medida do possível e mesmo se não estiver 100% preparado, porque muitas vezes isso é impossível, relaxa e sabe que pode dar tudo certo depois, porque você tem condições e tem capacidade. E se você não acredita que tem, eu te garanto que você está equivocado ou equivocada. Então olha a tua luz, se nota e percebe que você tem todo o poder para lidar com todas as situações, independente delas serem futuras ou do passado. Em algum momento, a resiliência dentro de você vai valer a pena. Isso eu te garanto. E aí no final desse vídeo eu te proponho um desafio. Pega um papel e começa a anotar todos os teus pontos fortes, todas as tuas características positivas, toda a luz que tem dentro de você, tudo de bom que existe dentro de você, toda a sua força, todo o seu poder. Anota isso e mentaliza muito isso, é extremamente importante. Fica o desafio para o final desse vídeo. Faz isso já, não perde tempo e mentaliza muito isso que vai te ajudar, com certeza. Tenha sempre isso em mente. E se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve aqui, deixa o like nesse vídeo, porque quando você dá um legal aqui, o YouTube entende que, na verdade, você está gostando do meu conteúdo e aí ele leva para mais pessoas e aí você vai ajudar também mais pessoas a desenvolverem essa mentalidade sobre superar, sobre lidar com ansiedade excessiva. Então, fica aqui o meu abraço para você e até os próximos vídeos. Tchau!